Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de Linux. O meu nome é Gustavo Guanabara. E eu sou o Ricardo Pinheiro. E depois dessa pequena enrolada na minha voz, vamos começar mais uma aula. Na aula anterior, Ricardo, a gente viu os caracteres coringa, né? As referências. Vimos o asterisco, vimos a interrogação, colchete e chaves. Isso é muito importante para que você possa fazer essa aula aqui. Então, se você não viu, ó, em cima da cabeça do Ricardo tem um izinho, você vai lá, clica nele e vai ver a aula anterior. Porque isso é muito importante. Se você não viu, você vai se enrolar nessa aula. Essa não é uma aula muito facinha de se entender, então você precisa de uma concentração maior, porque a gente vai começar a manipular arquivos agora, né? Sim. A gente vai aprender quais operações básicas. Ver o conteúdo de um arquivo, copiar, mover, trocar nome e apagar. Show. Isso tudo dá pra fazer no terminal e dá pra fazer também no modo gráfico. A gente vai fazer das duas maneiras, mas a gente vai dizendo o seguinte, nem todas as aulas aqui do curso em vídeo a gente vai usar o terminal. A partir de um certo ponto a gente vai ficar somente no modo gráfico e se você precisar, né, profissionalmente, ou você vai fazer um concurso, ou você vai fazer uma prova na faculdade, precisar de comandos de terminal, a gente também tem uma patrocinada. A gente tem duas patrocinadoras. A gente tem a Hostnet, é a empresa de hospedagem, que hospeda a gente e tudo mais. Você bota o seu site lá. E a gente também tem, ó, Estudonauta. No Estudonauta, a gente tem um curso. Não estou lá, porque tem gente que se irrita comigo, que eu fico te interrompendo. Deixa o professor falar, que não sei o quê. Relaxa. Ô, povo chato. Se você não quiser minha interrupção lá, ó, no Estudonauta, vamos usar isso como propaganda. No Estudonauta do curso de Linux não tem eu, é só o Ricardo. Aí você tem a aula lá no modo que o Ricardo quiser ensinar. Combinado? Então, assina o Estudonauta, a gente tá com muitas aulas bem legais, o conteúdo tá com um nível bem legal. Tá em concurso público, tá nível de concurso público. A gente vai montar servidor Linux lá, a gente vai configurar pacotes de instalação, configurações extras que a gente não vai ver aqui no curso em vídeo, porque o curso em vídeo de Linux é um curso de primeiros passos. Lá tem um curso de segundos, terceiros e décimos passos. É um curso bem completo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, vamos diretamente para o nosso terminal e vamos ver os comandos aí. Sim. Uma coisa que é importante definir primeiro é o seguinte, qualquer sistema, ele tem uma entrada padrão e saída padrão. Por entrada padrão, teclado. E a saída padrão é a tela. Sendo que isso também vale para o DOS. Ele tem duas saídas. E as duas apontam no mesmo lugar para a tela. Ele tem a saída do comando, saída padrão, e a saída de erro. A gente vai deixar mais à frente, a gente vai falar sobre redirecionamento, que é um recurso extremamente útil no terminal. A gente vai falar mais lá para frente, um pouquinho sobre redirecionamento. Mas, por enquanto, é importante você saber isso. E o primeiro comando que eu vou falar com vocês é o comando cat. Que acho que a gente até comentou do cat alguma vez. Sim, acho que nas aulas anteriores a gente falou de cat. O cat é o que ele faz. Ele pega o conteúdo do arquivo Mostra um gatinho na tela. Não, esse não. Se bem que tem uns comandos Linux que você faz uma tem que coisa... aparecer uns bichinhos, né? Aparece uns bichinhos, né? Tem um que aparece uma vaca. Então, por exemplo, o cat, ele pega o conteúdo do arquivo e envia para saída padrão, para tela. Então, por exemplo, se a gente pegar e jogar isso... Ó, no Estudonauta a gente até ensinou isso. A saída padrão é tela, mas dá para mudar. Dá para você colocar, por exemplo, a saída para um arquivo. Dá. E aí ele gera um arquivo com a saída. Isso é bem legal. Então, se eu pegar, por exemplo, cat, barra, etc, service, eu vou pegar o conteúdo desse arquivo e vou enviar para a saída padrão, que é a tela. E aí ele jogou todo o arquivo na tela. Se você rolar a lista para cima, é um arquivo grande. Esse arquivo em particular, ele guarda a definição de todas as portas de rede que o sistema usa, tanto TCP quanto DP. Então tem um caminhão de portas e parece que não acaba, né? Como vocês podem ver. Tô vendo aqui. Agora que chegamos no início. Aqui. Então, ele pega e manda para a saída padrão. Se você pegar, por exemplo, digamos que eu vou pegar o arquivo, o próprio cat. Olha o Inception aqui. Eu tô pegando vai explodir. É igual pesquisar Google no Google. Pesquisar Google no Google, né? Eu já pesquisei Google no Google e não explodiu ainda não. Mas eu tenho medo que isso pode gerar. É porque tu usa Linux. Então, se eu pegar, por exemplo, o comando cat e for imprimir o conteúdo dele, ele vai jogar para a saída padrão. E você vai dizer, caramba, não entendi nada. Normal, é um arquivo executável. Isso. Ele jogou o conteúdo para a tela. Se você vai entender ou não, o problema não é dele. Você mandou, ele obedeceu. Ele obedeceu. E ele fez, colocou o conteúdo na tela. Ele tem uns parâmetros para numerar as linhas, algumas coisas. Se vocês quiserem consultar o help, a gente já falou em alguns vídeos atrás sobre o consulta do help, vocês vão ver os parâmetros lá. Tem em particular um comando que vale a pena comentar rapidamente, que é um paginador que a gente usa muitas vezes para fazer consulta no lugar do cat, que é o less, que ele faz assim. Ele pagina o arquivo. Então, por exemplo, ele pausou, aí você vem, seta para baixo, desce, sobe, page down, page up, end pula pro final, home pula pro início. Dá para você fazer busca no arquivo.
gente não vai detalhar muito o LES, mas assim, ele é muito prático para usar. Se você apertar a tecla H, por exemplo, ele dá um helpzinho dos comandos que você pode fazer com ele. Show. Eu, em particular, gosto de entrar no LES e fazer assim, barra, e aí vou buscar uma palavra, por exemplo, que eu esteja procurando. Deixa eu ver uma que eu sei. HTTP? É HTTP. Aí ele vai achar todas as referências HTTP. Tá branquinho lá em cima. Se você apertar na tecla N, você vai pulando para as próximas referências. Se eu apertar N maiúsculo, ele volta na busca. Ele é um comando simples, ele tem bastante recursos, mas ele é prático para você paginar para ver arquivos. Quer ver um manual de alguma coisa, quer ver um arquivo de texto muito grande. É o caso, por exemplo, do services. Se você for usar o comando dos manuais, por exemplo, que é o comando man, você passa como argumento qual comando você quer ver. O que o man faz? Ele formata a página manual e entrega pro less. E aí você vai ter aqui a página manual. O man usa o less. Isso, ele usa o less. Porque uma das coisas da filosofia do sistema é que cada comando tem que fazer bem uma única coisa. Então, o que ele faz? O man formata a página de manual. Aí o que ele faz? O papel dele não é paginar o documento, joga pro less, o less pagina. Legal. Então, ele faz muito do Linux, os comandos são feitos para fazer bem uma única coisa. E aí, depois, mais à frente, em algum vídeo, a gente vai falar sobre encadear esses comandos. Tipo, a saída de a entrada de um segundo, que é uma das coisas que eu sempre digo no Linux, é levado ao estado da arte. Sim. Isso a gente ensinou, você gravou essa aula já no Estudonauta, inclusive. Já gravei no Estudonauta. Então, a gente falou do CAT, nós temos também o TAC, que aí muita gente olha o TAC e diz assim, mas ele, para que serve esse comando? Não, é uma piadoca, né? TAC, se você olhar, é CAT ao contrário. Né? Aí você vai imprime o arquivo de trás para frente. Então ele imprime da última linha para a primeira. Não, as letras não ficam ao contrário, né? Não é que nem aquela brincadeira de criança de ler seu nome ao contrário. Ele vai da última para a primeira linha. É o contrário de CAT. Onde isso seria útil? Sei lá, você tem uma lista de convidados. Quem chegou? Aí você vai colocando a lista, o nome das pessoas. Se você quiser saber quem chegou por último, você pode dar um CAT e olhar o último, ou você pode dar um TAC e olhar o primeiro. Né? Uma listagem. Então vamos mexer agora no manipular arquivo. Primeiro a gente vai ter que copiar alguns arquivos. Nós vamos copiar lá para um diretório por /tmp. Que é a boa e velha bagunça. Você pode copiar pro TMP sem problema. Aliás, um erro que eu cometi lá atrás com um novato usando Linux é porque eu queria ter acesso a todos os usuários que tinha na máquina. Olha que tolo, só eu usava o computador. Mas eu queria estar. Aí eu falei, no TMP não tem problema. No TMP eu deixo lá no TMP? Tem, vão poder usar. Só tem um problema. O nome já diz, é arquivos temporários. Ele vai apagar em algum momento. Então, em algum momento, ele vai entrar e pegar arquivos que estão sem acesso há algum tempo e vai remover. Aí, todos os arquivos que eu estava lá, de repente, sumiram. Aí eu entrei em pânico. Porque você precisava dos arquivos. Que legal. Você vai guardar arquivos importantes na pasta TMP. Isso lá, eu, novato, garotinho juvenil, começando no Linux. Fácil de fazer, né? Fiz essa e outras, assim. É importante até lembrar o pessoal que ninguém tá livre de cometer erros, tá? Eu cometo os meus erros usando Linux. Olha que eu todo dia, eu cometo todo dia. Eu cometi eu falei semana retrasada, que eu apaguei quase 50 aulas do Ricardo. Apaguei. Não lembra que eu te falei? Que eu apaguei segurando o shift ainda. Nem pra lixeira ele mandou. A sorte é que eu sou o maluco do backup. Eu faço backup de tudo da minha vida. Então, eu tinha tudo de novo. Aí, quando aluno fala que nós somos neuróticos falar de backup, eu sempre falo pra eles. E isso é porque quando você perder o arquivo, você vai entender a importância do backup. Exato. Nossa, mas eu fiquei tremendo demais, cara. Vamos fazer o seguinte, em vez de jogar do TMP, vamos criar uma pasta, sei lá, a pasta faculdade do cara. Pode ser. Então, a gente já viu isso anteriormente, né? Quando a gente vai criar o comando mkdir, né? Faculdade. Criamos. Show. Então a gente vai usar o comando CP. CP é para copiar arquivos. CP, a sintaxe dele é comando, parâmetro e argumentos. Você tem que dizer da onde vem e para onde vai. Então a gente vai copiar alguns arquivos. Nós precisamos não falar de parâmetro nenhum dele. Nós vamos copiar alguns arquivos. Vamos pegar lá o etc, né? Porque vamos fazer o seguinte, então. Vamos usar o Nano para criar um arquivo chamado aula Linux. Vamos fazer assim. Isso. Aí escreve qualquer coisa aí, aula de Linux. Qualquer coisa. Vamos salvar. Só vai sair. A gente já viu também como usa o Nano nas aulas anteriores. Sim. Dá um ls aí pra gente ver. Então eu tenho documentos, faculdade. Sim. Primeira coisa que eu quero fazer é jogar essa aula Linux dentro de faculdade. Sim. Porque a galera fica fazendo um monte de arquivo, vai jogando. Eu sei. Minimiza a tela do YouTube aqui, que eu sei que sua área de trabalho tá uma zona. Né?
Pode minimizar. O que eu tô fazendo é o seguinte, eu tenho a aula de linux.txt que tá aparecendo aqui embaixo. Eu tenho aqui, ó, aula linux.txt. O que eu quero é pegar essa aula Linux e jogar dentro de faculdade, porque é aqui que eu vou guardar os meus arquivos a partir de agora, porque eu vou ser uma pessoa organizada. Eu posso fazer uma cópia e apagar o original ou fazer uma movimentação. Vamos mover. Né? Então, primeiro vamos copiar, ó. Uma aula linux.txt. Atenção pro recurso do tab, você deve ter notado, de repente escrever rapidinho. Eu digitei as primeiras letras, dei um tab, ele completou. E aí vai, faculdade. Dei um tab, completou. Então eu tô passando, tô dizendo da onde vem pra onde vai. Isso. Copiou. Tá lá. Se eu for listar o conteúdo da pasta faculdade, tá lá o aula Linux lá dentro. Show. Só que temos um problema. Dá um ls normal. Eu tenho aula de Linux dentro da faculdade e fora da faculdade. Isso. E aí, como é que eu apago esse arquivo da aula Linux? Aí eu vou usar o comando rm. rm de remover. Então, cp, copia, rm, remove. Remove. Aí, ó, rm aula linux.txt. E aí eu apaguei. Dá um ls, vamos ver se tá lá. Tá lá. Será que ele apagou de dentro da faculdade? Vamos ver. Não apagou. Tá ele lá. Agora é o seguinte, na faculdade eu vou ter várias matérias. Vamos criar uma pasta aí de PHP. Vamos entrar na parte de faculdade para ficar mais rápido. Isso, mais fácil. PHP. E eu vou ter uma... dá pra criar várias, né? Isso é legal. Várias. Eu quero PHP, quero Linux e quero... O que mais? Redes. Show. Tá vendo? Ele não criou uma pasta chamada PHP Linux Redes. Ele criou uma pasta PHP, uma pasta Linux e uma pasta Redes. Beleza. Agora eu quero jogar esse aula Linux para dentro da pasta Linux, só que sem copiar. Eu quero mover direto. Você vai usar o mover. MV, que é o comando para mover. Igualzinho, né? Linux. Se a gente for olhar, ó, não tá mais aqui. Tirou. Agora, se olhar dentro da pasta Linux, tá lá o aula Linux. Show de bola, cara. Show de bola. Então, assim, isso são comandos bem simples, né? Você pegou o arquivo, moveu com MV, copiou com CP e se precisar apagar alguma coisa, RM. Isso. Fechou? Mais alguma coisa? A gente falou no vídeo anterior sobre o uso do asterisco, interrogação. Ah, legal. Então, por exemplo, vamos criar uma pasta aqui temporária, pra gente poder fazer uma bagunça. E aí vamos copiar alguns arquivos. Então vamos pegar lá do etc. Que tem uma porrada de arquivo. É um ótimo lugar pra gente pegar arquivos. Todos os conf que a gente já tinha mexido. Boa, todos os conf. Aí olha só, asterisco.conf para onde? Pro temporário. Então o que eu estou fazendo? Estou copiando os arquivos que começam vendo a pasta etc, cujo nome termina com .conf, vai dentro da pasta temporária. Estou dizendo a origem e estou dando um destino. E essa temporária está dentro da pasta atual, que é faculdade. Senão você ia ter que botar faculdade/temporário. Isso. Então se eu faço, ó, isso copiou. Vamos confirmar, ver se ele fez certinho. Tá lá todos os conf lá dentro. Copiou ela para lá. E você pode usar toda aquela brincadeira que a gente fez na aula anterior. Interrogação, colchete, chave, asterisco. Isso. Para selecionar os arquivos. Uma coisa que o pessoal se pergunta, mas o pessoal que vinha do DOS, é assim, tá, eu posso mover o arquivo. Mas como eu faço para trocar o nome de um arquivo? E aí, como você vai fazer para trocar? Você vai usar o comando para mover. Porque você move ele para dentro da mesma pasta, no mesmo lugar, com um nome diferente. E apaga. Ele, na verdade, move, né? Ele gera uma cópia e apaga rapidinho, né? Exatamente. Assim. Se eu quiser, essa pasta eu chamei de temporário. Vamos mudar o nome dela só para temp, com um T maiúsculo. Eu faço temporário para temp. Então, ele move tudo. Tá lá. Troquei para temp, começando com T maiúsculo. Então, eu não tenho um comando para renomear pastas e arquivos. Eu tenho um arquivo, eu uso o MV para gerar um arquivo com um novo nome e apagar o original. Isso. Show. Você usou MV para isso. E aí você copia, você pegou, moveu para dentro do mesmo lugar ou para outro destino se você quiser com um novo nome. Uma coisa que é importante comentar sobre a questão de apagar arquivos. No Linux, você apagar arquivos, muita gente fala assim, não, apaga, eu uso uma ferramenta, eu recupero. Boa sorte. Já vou avisando. Não funciona bem, cara. Não funciona. Nenhuma ferramenta de recuperar dados funciona 100%. Então, o ideal é que você tome muito cuidado antes de apagar. E isso você está ouvindo de um cara que acabou de apagar, sei lá, quase 1 tera de vídeo num comando só. Então, assim, tome muito cuidado, porque é o seguinte, no Windows você não tem ferramentas para recuperação, dá trabalho, e não há o risco de você não conseguir recuperar os dados. No Linux dá para recuperar? Dá, mas olha, eu vou te contar de experiência própria, dá trabalho. E nem 100%, não é 100% garantido.
Porque acontece, quando você apaga o arquivo, aí ele desaloca os setores, e aí você consegue recuperar até o conteúdo, mas você não consegue recuperar o nome original do arquivo. E às vezes, dependendo da ferramenta, você vai fuçar no sistema de arquivos para recuperar, e aí vai demorar muito, e aí você vai recuperar vários arquivos com cada um com um nome mais estranho que o outro. Então, por via das dúvidas, tome cuidado. Se eu não me engano, nós falamos num vídeo sobre os alias que o sistema tem. Os alias são apelidos. Então você pode definir um alias, um apelido para o comando RM, por exemplo, que eu acho que é o parâmetro que mais vale a pena lembrar nessa situação para quem está começando, que é o "-i" do RM. No momento que eu faço isso, estou definindo o seguinte: toda vez que eu digitar RM, ele vai executar "bin", "-rm", "-i" maiúsculo. Aí no momento que eu faço isso, tá lá o alias definido. Enquanto o terminal estiver ligado, tiver esse terminal aberto, esse apelido vai estar valendo. E o que esse parâmetro faz do "-i"? Se você for apagar mais do que 3 arquivos, ele para e te pergunta: você tem certeza que você quer apagar todos esses arquivos? Legal. É isso que você quer? Aí você diz: não, tô fazendo besteira. Não, N, pronto. Te dá um tempo pra pensar. Mas tem a galera que gosta de fazer tudo rápido, né? Eu sou hacker, eu sou um profissional de tecnologia, eu tenho que digitar rápido, eu tenho que fazer tudo rápido. Faz com calma. Principalmente quando você tá apagando, movendo arquivos. É uma coisa delicada, cara. Você só vai dar valor quando você perder um trabalho que tava quase pronto e você vai ter que começar tudo de novo. Eu vou contar uma experiência pra vocês que eu tive com o RM. Uma vez eu fiz isso aqui, ó. Eu queria fazer isso aqui. Esses parâmetros são para você remover recursivamente. Então você uma pasta dentro da outra. Uma pasta dentro da outra. E isso aqui é para forçar. E eu queria fazer isso aqui. Forçar é tipo assim, não me incomode com isso, apaga de qualquer jeito. O que eu queria? A partir do raiz, apague todos os arquivos que terminam com til. Por quê? Muitos editores de texto no Linux salvam a versão anterior do arquivo, ou renomeiam o arquivo, colocam um til no final e fica lá. Aí eu cometi esse erro aqui. E o que isso significa? Apague tudo a partir do raiz e o arquivo til. Quando eu percebi o erro... Quando você percebe, você não tem arquivo til. Quando eu percebi o erro, me toquei, eu já estava desesperado com Ctrl+C para abortar, para. Eu vou resumir a história o seguinte: eu tive que restaurar o backup, isso foi no servidor do trabalho. E eu estava como root. Que maravilha. Eu tive que restaurar o backup, foram 2 dias tentando recuperar o servidor, no final das contas eu tive que restaurar o backup e botar funcionando. Então assim, é o que eu sempre falo para meus alunos: eu tenho mais experiência disso que vocês, eu cometo esse tipo de erro, então vocês têm que se prevenir. Com certeza, cara. Então assim, operações básicas com arquivos, tem que tomar cuidado, cara. Onde você está colocando o arquivo, se você está movendo, se você está copiando, se você vai apagar a versão anterior para você não trabalhar. Cansei de ver aluno assim, copia o arquivo para uma pasta e começa a trabalhar com um arquivo que não está na pasta destino. Sei lá, ele traz um arquivo no pendrive, copia isso pro computador. Aí ele edita o arquivo do pendrive e quer abrir o arquivo do computador e quer que funcione. Então, toma cuidado com isso, porque isso é mais comum do que você imagina. Com certeza aconteceu coisa assim. Se aconteceu na tua vida, comenta aqui embaixo, que a gente quer ver a tua história. Então, assim, toma cuidado com essas paradas. E outra coisa muito importante, mantenha backup de tudo, porque você mais cedo ou mais tarde vai agradecer por essa postura. Eu agradeci, nossa, imensamente, não faz ideia. É só os paranoicos que fazem backup. Exato. Então, tudo é uma questão de paranoia. Seja muito. Um dia eu vou contar como é que é o esquema de backup do meu pai. É mesmo? Vou contar como ele faz. Meu pai é analista de sistemas aposentado. Ah, tá. Então, assim, o backup dele beira a paranoia, assim. De HD externo, ele tem 2 HDs externos com backup. Um fica na minha casa, outro fica na casa dele. Uma vez por mês eu troco o HD. Nossa. Aí, quando eu comento em sala, meus alunos dizem assim: mas isso aí, professor, por que? É bobeira. Eu falei: se a casa dele pega fogo. Então, mas é isso. Aí eles dizem assim: mas a bobeira não vai acontecer, você garante? É a frase clássica, cara, backup. Se você tem um, você não tem nenhum. Você tem 2, você só tem um. Acredita, cara, acredita, porque é a mais pura verdade. Tem mais algum comando de terminal pra gente ver, de manipulação de arquivos? Deixa eu só mostrar esse parâmetro do RM, que já que eu defini o alias, vamos apagar esses arquivos que a gente criou no temp? Sim. Então, olha só, vamos fazer aqui. Vocês notaram que eu tinha definido o alias, né? Então ele vai perguntar. Olha o que ele perguntou. Remover legal. 32 argumentos? Sim ou não? Sim, que eu quero apagar porque eu tô vida louca. Vambora. Já foi. Apagou todos. Mas por quê? Porque ele me perguntou, eu respondi. Sim, eu quis que ele apagasse. Show. Os arquivos. Agora eu quero te propor um negócio. Abre no modo gráfico agora, o gestor de arquivos, e eu quero o seguinte, eu quero pegar nessa pasta temp e pegar todos os arquivos conf lá da pasta etc e jogar nele no modo gráfico. Só pra galera entender como é que funciona o negócio. Então lá vamos nós. Vamos começar minimizando o terminal, a gente vai precisar dele por enquanto.
Estamos nós com a pasta faculdade aqui. Eu vou abrir ela numa outra aba para ficar mais fácil. Lembrando que tudo que você faz na tela preta, né, repercute no modo gráfico. Você não tem diferença nisso. Aí eu venho aqui, sistema de arquivos, nós copiamos lá do etc. Aí, ó, tá aí. Ó, isso aqui, só isso aqui é pasta. Então, ó, vamos começar a catar. Adiose.conf. Eu vou acabar esquecendo. Ele tá segurando a tecla Ctrl, né? Pra poder marcar vários. Olha o trabalho. Dá pra organizar aí também por extensão, não dá também? Mas aí você tem vários cliques pra poder ser feito, né? Provavelmente dá pra você organizar por tipo. Por tipo, legal. Não adiantou nada. É só por tipo de arquivo. Que maravilha. Entendeu agora o que a gente está falando desde a aula passada? Tem coisas que fica mais fácil. Você já teria digitado o comando há muito tempo, cara. Exatamente. Não vou fazer essa maldade contigo. Tá bom esses .conf aí. Vamos jogar lá no temp. Ó, eu vou lá, Ctrl C, chega aqui, aí abro o temp, colar. Ou Ctrl V. Cara, igualzinho no seu Windows, cara. É muito engraçado que as pessoas dizem assim, não, o Linux é muito difícil de usar. Eu falei, tá, abre o gerenciador de arquivo. É igual, cara. Você move, copia. Antigamente tinha até uma cara um pouquinho diferente do Windows, mas a cada vez mais ele tá unificando. Não do Windows. Todo o sistema operacional. O Mac, o Linux, o Windows, é tudo igual. Assim, eu acho que uma das belezas do sistema é que você pode, se você quiser, você pode configurar ele e botar ele com uma interface completamente doida. Eu já usei Linux com uma interface, com a interface que era a cara do... Qual era o sistema? Do Next Step. Que era um sistema operacional da Steve Jobs. Da Next. Eu usei na época o Window Maker como gerenciador de janela, ficou com a cara do Next Step. E usei no meu computador. Mas depois migrei para outros, usei outras interfaces. Assim. Acho que uma das belezas do sistema é você poder escolher. Exatamente. A maioria vai dizer assim, mas eu não quero escolher. Tudo bem, então usa uma e pronto. Deixa o padrão. Assim, é igual, cara, é igual. Só pra gente ter uma ideia, volta lá no terminal e dá um ls na pasta. Ele criou um novo, não? Tá. Não, aqui. Dá um ls lá naquela pasta temp de novo. Tá lá, tá os arquivos conf. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar usando aquele CP que você utilizou. Pega o CP lá do... Aqui. Aí, olha, é CP, no etc, tudo que for extensão conf para temporário. Não é temporário, é temp. Já foi. Volta lá no modo gráfico. Olha isso, cara. Você vai me dizer que é muito mais fácil fazer, selecionar? Não é. É mais tranquilo, é claro. Você precisa de um estudo, você precisa de um preparo. Exatamente. Você tem que saber quais são os caracteres coringa, né? Direção de pasta. Mas depois que você pratica, como o Ricardo já falou 1 milhão de vezes, fica muito mais amigável para você fazer certas coisas dessa maneira. Agora, por exemplo, para eu chegar aqui na faculdade, pegar a aula de Linux, dar um Ctrl+C nesse arquivo e dar um Ctrl+V dentro da pasta PHP, é muito mais fácil fazer pelo modo gráfico. Não vai me dizer que é mais fácil você chegar e digitar esse comando. É mais fácil fazer por aqui, você pega um arquivozinho. Mas certas situações, vale muito mais a pena você abrir o terminal, digitar o comando e ter a certeza de que está funcionando de uma maneira inteligente. Isso é que é legal. Aliás, o pessoal fica doido quando eu chego, eu sou obrigado a usar o Windows no trabalho, eu vou lá, uma das primeiras coisas que eu faço é abrir um prompt de comando. Aí o pessoal olha pra mim, pra que isso aí? Eu falei, porque às vezes é mais rápido fazer aqui. O pessoal fica olhando e diz assim, mas como? Tem certas coisas que fica realmente mais rápido. Vamos fazer a mesma operação, ó. Quer ver? Eu vou pegar o arquivo do Linux, vou dar Ctrl+X aqui para recortar. Tem Ctrl+X? Tem, né? Tem, Ctrl+X. Vou vir aqui dentro de curso em vídeo, vou dar Ctrl+V. Isso é, voltamos àquele passo anterior. Sim. Se eu quiser copiar o arquivo aula Linux, se eu só arrastar o aula Linux para a faculdade, ele vai mover, não é isso? Vai. Arrastei, é como se desse um MV. Aí vem os como é que é? Os cheatas, né? Chatos. Os chatos, e vão falar assim, é muito mais fácil digitar MV, não sei... Não é, meu querido. Você sabe que segurar o mouse e arrastar é mais fácil. Talvez você é tão chato que você fala, não, mas quem digita é mais inteligente do que quem arrasta. Mas nesse caso aqui eu acho mais tranquilo. Movi pra cá, certo? Agora, se eu quisesse criar, Ricardo, uma cópia do aula Linux pra dentro da pasta Linux. Eu posso copiar. Botão direito, colar. Colar na pasta. Já vai pra pasta. Ou você pode arrastar segurando o Ctrl, não dá não? Ou ele aqui. É uma coisa que eu nunca tentei. Ah lá, já foi. Por acaso, como já tinha um arquivo aqui, arquivo original, substituir, vamos substituir. Ele copiou. Só segurar o Ctrl e arrastar. Então, se arrastar, só arrastar, você está movendo. Se você arrastar segurando o Ctrl, você está copiando. Se você quiser renomear esse temp aqui de novo, ó, você pode clicar com o botão direito, renomear. Renomear. Ele vai te dar igualzinho o Windows, cara. É igual o Windows. E também, olha, temporário.
agora com acento. Que também não tem problema nenhum, né? E se você der um ls lá no terminal, ele vai estar lá exatamente como estava anteriormente. Tá lá, pasta temporário. Tá aqui, ó, no final, ele tem a pasta temporária do jeito que ele fez. Cara, o que eu recomendo que você faça é exatamente tentar criar um exercício em relação a isso. Vai no seu computador, cria uma pasta usando como é que eu crio pasta no modo gráfico? Você acaba meio que chovendo molhado, né? Mas, enfim. Botão direito, por exemplo, aqui, criar nova pasta. Ou então você vai aqui, criar nova pasta. Ou Ctrl-Shift-N. Então assim, não tem dificuldade. Se alguma pessoa chegou pra você e falou assim, não uso Linux porque é difícil, mostra esse vídeo pra ela, mostra a playlist completa, porque, cara, não tem dificuldade. E Ricardo, esses trâmites de arquivo a gente faz constantemente no dia a dia. Direto. O tempo todo. Sabe o que eu faço com os alunos? Começam a dizer, mas Linux, eu falo, Linux é pra gente inteligente. Pronto. Tem alguns que admitem a sua estupidez. Fala, então eu sou burro, né? Então eu sou burro. Que bom, você é burro, tudo bem, cara, sinto muito. Fazer o quê? Mas tem alunos que ficam constrangidos assim, não, então vou começar a aprender Linux, pessoal. Vou começar a estudar Linux. Sabe quando um monte de gente começa a aprender Linux e talvez você que tá assistindo aí agora seja uma dessas pessoas? Quando, sei lá, vai prestar um concurso e diz, cai Linux. Aí o cara entra em desespero. Ou então quando você vai numa entrevista de emprego, o cara fala assim, você sabe usar Linux? Não sei não. Então você perdeu. Aí o cara perdeu a oportunidade ou tá se preparando para o concurso, aí sim ele vai dar valor e vai começar a correr atrás. Eu trabalhei muitos anos com um preparatório militar e um monte de aluno nunca tinha pego no Linux. E aí o primeiro contato nele é na necessidade de aprender a utilizar o sistema operacional. Mas, cara, eu vou te falar, é muito tranquilo você usar. É a mesma coisa com o macOS. Quando você compra um Mac e você é obrigado a usar o macOS, você fala, ai meu Deus, é complicado. Não é complicado, cara. Só é diferente daquilo que você está acostumado. Exatamente. É diferente do que você está acostumado. A questão de você aprender. Entendeu? Há uma curva de aprendizado. Tudo. Porque o pessoal acha que vai aprender de uma hora para outra. É o que eu falo sempre. Gente, eu uso Linux há mais de 20 anos. E de vez em quando... recentemente eu estava descobrindo comando. Em sala de aula. Eu experimentei um comando e falei, não sabia fazer isso. Há uma curva de aprendizado no Linux que muitas vezes você não entende. É um programa como outro qualquer. Você vai investir tempo, vai aprender a usar. Você, claro, vai ter dificuldade. Não pense que não vai ter dificuldade. Vai ter coisas que você vai olhar, caramba, como é que eu faço isso? Eu sempre conto o seguinte, quando eu comecei a usar Linux, botei o Linux no computador da minha esposa, ela virou pra mim e falou assim, mas eu não sei nada, você me ajuda? Ajuda. Eu tive dificuldade, por exemplo, para botar uma impressora em rede. Eu nunca tinha colocado uma impressora em rede. A impressora que tinha antes, quando eu era solteiro, ficava ligada numa máquina Windows, eu instalei uma configuração na máquina Windows, da máquina Linux eu mandava imprimir. E da máquina Linux compartilhar a impressora. Não sabia fazer. Aliás, curiosidade, o serviço de impressão do Linux foi criado pela Apple. É mesmo? O CUPS é da Apple. E é código aberto liberado pela Apple. Então, eu tive algumas dificuldades para aprender a fazer, coisas que eu tive algumas dificuldades para como eu vou fazer aquilo, como eu vou configurar. Posteriormente, né, eu até estava contando o dia do roteador, né? Eu tenho um roteador instalado com o OpenWRT, que é um firmware baseado em Linux. E aí eu tive que compartilhar a impressora nele, como eu vou fazer. Foi tudo um aprendizado. Não aprendi de uma hora para outra. E hoje em dia, Ricardo, por exemplo, você vai instalar uma impressora dessa, numa distribuição dessas mais novas, tipo o Mint, ele vai, muitas vezes, vai detectar a sua impressora, vai instalar os drivers, vai fazer tudo e vai funcionar, né? Coisa que não acontecia antigamente. Não, eu passei por essa ontem. Meu notebook vai imprimir na impressora do trabalho. Aí eu peguei, tem que configurar essa impressora, não tem que imprimir uma prova, o que eu tive que fazer? Fui lá, adicionar a impressora, ele foi lá, qual a impressora? Aí eu, aí ele foi, detecta na rede, aí ele achou a impressora na rede. Aí eu habilitei o socket, coloquei lá, e qual a impressora? Eu fui lá, olhei o modelo, uma impressora da Brother. Brother, modelo, tá? Aí ele, tá bom, quer imprimir a página de teste? Vamos ver, imprimi, pum, só a página de teste. Sem você fazer nada. Foi coisa assim, só fui lá, escolhi com a impressora, olhei qual era o modelo da impressora para ter certeza e fiz. Então assim, hoje em dia tá muito mais fácil. Eu sou do tempo do bit lascado no Linux. De muita coisa tinha que fazer. Dava muito trabalho. Dava muito trabalho. Mas também era o período da descoberta, da novidade, da coisa que eu tava descobrindo, tava empolgado com aquilo. Mas hoje em dia tá muito mais fácil. Infinitamente, cara. Infinitamente. E não quer dizer que você também não tenha como meter a mão na massa e fazer assim. Alguns, se você tiver interesse em aprender mais profundamente, tá lá o Estudonauta. Sim. O nosso curso é um Estudonauta que tá fazendo que eu tô indo bem mais a fundo. Tá mesmo. Mas vocês estão vendo que tem muita coisa hoje em dia que tá muito mais fácil para aprender. Então, a maior dificuldade que tem é esbarrar na resistência das pessoas. Sim. Né? E assim, muitos dos nossos assistindo são pessoas jovens.
E é curioso ver jovem com resistência, tipo, não, eu não gosto. Eu passo por isso na sala de aula. Tem um aluno, um abraço para aquele miserável, que fica pra mim falando assim, eu odeio Linux. Eu odeio Linux. Eu olho pra ele e digo assim, o problema é seu que você não gosta de Linux. Eu odeio você. Olha, eu não sou só eu que odeio ele, não. Isso é uma galera. Os professores em sua grande maioria. Mas eu odeio Linux, cara, sinto muito. Faz parte do conteúdo, você tem que aprender e passar. Se você vai sair daqui e vai dar aula, vai trabalhar com outra coisa, não é meu problema. Ele vai passar a amar o Linux quando ele tentar arrumar um trabalho, quando ele for trabalhar na Hostnet. E na Hostnet, todas as máquinas de suporte, de atendimento, de tudo mais, são Linux. Você é obrigado a utilizar em Linux, porque a empresa, né, uma empresa que trabalha com software livre, né, tem uma cultura toda dentro da empresa. Um dos pré-requisitos para você trabalhar na Hostnet é você saber Linux. Então, é isso, cara. E assim, óbvio, hoje em dia, se o cara não sabe, eles até ensinam. Não tem obrigação, não teria obrigação. Você vai dizer, volta pra lá, aprende Linux e volta aí. Aí eles ainda tem a facilitação da vida das pessoas. Assim, você não sabe muito bem Linux? Não, chega aí, vem aqui que a gente vai te ensinar, e com eles é bem tranquilo. Mas nem toda empresa tem esse tipo de postura. Não, a maioria, tipo, você sabe? Ótimo. Pré-requisito. Não sabe? Te vira. Exatamente. Mas eu não gosto. Como já deu mas eu não gosto da Linux. Sinto muito, você perdeu a vaga. Cara, se você é uma dessas pessoas, coloca aqui no comentário também, que a gente quer saber quantas pessoas já perderam oportunidades por não saber Linux. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado por você assistir esse vídeo. Nunca se esqueça, na hora de compartilhar, compartilhe pela playlist. A gente tem a playlist completa. Essa aula já está bem mais avançada, adiantada no curso, né? Eu não vou usar a palavra avançada, porque tem gente, isso não é nada avançado. Copiar e colar. Estamos adiantados no curso, mas compartilhe sempre pela playlist. Não se esquece aqui embaixo de se inscrever, habilitar a sinetinha para você ser notificado. Aquilo mesmo que eu sempre falo no final de cada vídeo. No próximo vídeo, Ricardo, o que a gente vai começar a ver? Nós vamos mexer um pouco com questão de pacotes. Exatamente. E aí eu quero fazer algumas coisas no terminal. Assim, esse nosso Linux aqui demanda uma atualização. Vai precisar passar por uma atualização. Então a gente vai aproveitar e mostrar no terminal como a gente pode fazer para atualizar. Já vimos alguma coisa de atualização pela interface gráfica. Vou mostrar as ferramentas de atualização específicas que as distribuições baseadas em Debian, como é o Linux Mint, usam. Vamos fazer a atualização. E aí a gente vai falar também, a gente vai falar um pouquinho até de sistemas de pacotes universais, como o Snap. Até a gente mexeu um pouquinho com o Snap no Estudonauta. Eu lembro que você ficou bem impressionado com a instalação de algumas ferramentas. Cara, é simples, fácil e prático instalar coisas utilizando o gerenciador de pacotes, em especial o Snap, cara. Bem legal mesmo. Na próxima aula, você vai aprender a instalar programas no Linux utilizando o gerenciador de pacotes, os gerenciadores de pacote. Inclusive o Synaptic, que é um gerenciador gráfico. Sim. Mas isso tudo você fica para a próxima aula, porque essa aqui já chegou ao fim. Não se esquece, deixa seu like, compartilha com as pessoas, bota no Instagram, tem uma galera marcando a gente no Instagram, a gente vai lá e reposta sempre que as pessoas marcam @curso em vídeo no Instagram. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Pratica, cara. Faz os seus exercícios, mostra, cria uma pastinha, cria um arquivo, fica movendo esse arquivo de uma pasta para outra, tenta fazer isso no modo terminal e também no modo gráfico, e aí você vai vendo os resultados, porque é só assim que você vai aprender. Com certeza. Um grande abraço, boas práticas aí e até a próxima.